que eu tenho aqui para passar para vocês, eu vou tentar passar muito conteúdo, e isso vai ser muito importante para a preparação de vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui. Antes da gente começar, a gente vai iniciar, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E aí eu quero que vocês me falem se vocês estão conseguindo visualizar aqui a tela que eu estou mostrando para vocês. Tudo certinho aí? Estão conseguindo ver para a gente começar aqui a nossa missão? PRF, todo mundo rumo à nossa farda, né? Maravilha! Então, vamos lá, vamos dar início aqui. Tá todo mundo conseguindo ver, né? Pessoal, então, vamos lá. Hoje eu sei que vocês podem me ver aí na internet, né? Hoje eu sou policial, sou policial já tem 6 anos, fui aprovada em mais de 5 concursos policiais, na época que eu trabalhava e estudava. Então, assim, a época que eu fui aprovada em concurso, que eu comecei a estudar para concurso, eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos. Nessa época, vou passar aqui para vocês. Nessa época, hoje vocês veem aqui eu falando muito sobre família, sobre viagens, sobre sonhos, né? Sobre estabilidade financeira, que eu acredito que é aquilo que muitas de vocês estão buscando, né? Então, seja a sua estabilidade financeira, seja as viagens que você planeja fazer, ou seja ali realmente o sonho que você tem de ser concursada, dar orgulho para a sua família, melhorar a vida da sua família. Eu sei muito bem o que está passando aí na sua cabeça hoje. Eu posso falar para você com propriedade, né, que através do concurso público isso é possível. Mas o que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba que nem sempre foi assim. Né? A minha realidade, há 8 anos atrás, era essa aqui. Eu era promotora de mercado, eu trabalhava o dia todo, juntamente com isso eu fazia um tecnólogo à noite, presencial, pegava praticamente 4 ônibus por dia para me locomover. Então, foi essa aqui a minha realidade quando eu estudava para concurso público. Eu era promotora de vendas, trabalhava em mercado, ali uma rotina exaustiva, trabalhava em pé o dia todo. Então, eu soube que o quê? Ou eu aprendi de verdade a estudar, ou aquela ali seria a minha realidade, né? Eu não tinha uma expectativa de realmente conseguir uma outra formação, de conseguir um emprego bom com aquela formação que eu tinha. Então, foi essa que é a minha realidade. Eu preciso mostrar isso para que vocês entendam o quê? Que não existiu um privilégio, não existiu a rotina ideal, não existiu, assim, o melhor apoio, o melhor investimento para os estudos. O que sempre existiu foi muita vontade de determinação e a certeza de que o meu plano B não existia. O meu plano A era me tornar concursada. Então, eu consegui, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todos esses processos, ser aprovada. E o que eu tenho para falar para você aqui é que talvez essa seja a sua realidade hoje, né? Só você sabe que você está passando aí muita situação complicada, né? A gente está vivendo atualmente uma fase que está complicada, assim, para muita gente, e eu sei que você colocou nessa esperança de realmente melhorar a sua vida através do concurso público. Então, eu falo para vocês, a vitória que vocês veem hoje, ela é resultado dessa vitória concurseira aqui atrás. A vitória que ralava todo dia, trabalhando em mercado, pegando ônibus, que era zoada, que era humilhada. Eu sempre falo muito isso, porque essa foi a minha realidade, então não tinha como eu mentir, como eu querer inventar uma outra história. Eu preciso que vocês saibam, porque eu sei que talvez muitos de vocês se identificam com essa realidade hoje e que vocês têm muitas crenças limitantes na hora de estudar, né? Às vezes, a primeira vez que chega uma pessoa ali em você e fala, isso é difícil demais para você, só passa em concurso quem tem a rotina privilegiada, quem realmente tem tempo demais para estudar, e eu estou aqui para te mostrar que não é bem assim. Eu não passei em concurso, eu não estudava 8 horas por dia, nunca foi preciso, eu não tinha como estudar, né? Como eu sempre falo, a nossa vida ela não para a gente estudar. Quem dera se parasse, né? Quem dera se um dia existisse uma condição ideal, um momento em que os astros se alinham para você estudar para o concurso. Esse momento não existe. Então, eu queria que você pegasse isso para você e entendesse que a melhor condição, né, o melhor momento para você começar, de fato, realmente é hoje. Mesmo que você esteja passando e que você não esteja com a rotina ideal, com a rotina apertada, a gente pode estar aí no meio de uma Copa, né? Muita coisa tirando a sua atenção. A gente tem hoje, assim, o uso absurdo das redes sociais, muitas ferramentas tirando a sua atenção. E eu sei que você precisa ter um foco e você precisa ter uma clareza de onde você quer chegar para que você faça a sua rotina funcionar. E é esse o meu objetivo aqui hoje, fazer com que você, de fato, consiga criar uma rotina de estudos para esse concurso. Porque qual é a realidade que a gente tem hoje? A realidade, pessoal, é que o concurso ele está para acontecer, tá bom? Eu só quero que vocês confirmem aqui para mim, o áudio está ruim aí para vocês? Aqui eu recebi aqui mensagem, eu recebi uma mensagem falando que o áudio está ruim. Só confirme para mim se o áudio está ruim ou se está ok. Está ótimo, está tranquilo? Ótimo. Então, provavelmente, quem está com problema de áudio
e problema de câmera, pessoal, provavelmente é a internet de vocês. Então, tenta dar desligar os dados móveis ou trocar de internet. Olha, a maioria falou que está normal, né? Que ótimo, então eu vou prosseguir, né? Estou prosseguindo aqui, porque a maioria falou que está tudo ok, perfeito. Então, ok, a gente está no momento que eu sei que muitas vezes muitas pessoas vão olhar e falar, esse não é o momento ideal. É o momento onde a gente está tendo Copa, daqui a pouco vem eleições, eu acho que os concursos não vão sair, eu acho que os concursos vão acabar, e enquanto isso, nos bastidores, a gente vê o quê? Um concurso se movimentando, um concurso muito importante se movimentando para acontecer. E se você for esperta, você vai pegar esse time, você vai começar a estudar, porque o que as pessoas querem que você acredite é isso, que não vai ter mais concurso, que a gente está num ano difícil, de sair concurso, enquanto isso, quem realmente quer fazer acontecer, eu falo para vocês, está estudando. Porque na minha época foi a mesma coisa. Lá em 2017, quando eu comecei a estudar para concurso, falaram a mesma coisa, que tá ruim para estudar para concurso, que não vai abrir concurso, mas sempre tem o apocalíptico ali dos fins dos tempos, né? Falam, não vai ter concurso, e aí quem acredita, né? Quem vai nessas crenças que, não vai ter, aí perde a oportunidade, o edital do concurso sai, prova daqui 2 meses, porque concursos federais são assim. Saiu o edital, você vai ter 2 meses de estudo. 2 meses, eu estou falando isso para vocês. Quando o edital da PRF sair, vocês vão ter essa média de 2 a 3 meses no máximo para estudar. Então, não é algo que dá para você ficar postergando e ficar pensando assim, eu vou deixar para estudar só quando o edital sair. Pessoal, estamos falando aqui de dados, de análises. 90%, 95% das pessoas que passam em concurso hoje são aquelas que começam a estudar pré-edital. Então, você precisa começar a se antecipar e entender qual é a situação que está acontecendo. Então, agora aqui, eu vou passar para vocês e mostrar aqui como está, né? Antes da gente entrar na aula, eu vou mostrar um pouco como é que está a situação desse concurso para que vocês entendam com o que estamos lidando, né? Então, aqui, pessoal, aqui eu tenho alguns depoimentos de alunos nossos que também eram concurseiros, que foram aprovados em concursos policiais, né? Hoje a gente tem uma mentoria que tem concursados em todo o país, que também eram assim como vocês, que não tinham rotina, que não tinham muito tempo para estudar, e é essa a versão que eu quero que vocês enxerguem aí no futuro de vocês, né? Aquela versão que realmente é concursada. Por mais que você esteja hoje em outra situação, se você tiver comprometimento, se você tiver direção, né? Porque se você não tiver direção e achar qualquer caminho funciona, não vai dar para você. Mas se você tiver comprometimento e você seguir esse direcionamento, tudo é possível para você, tá bom? Então, agora aqui, ó, a realidade atual também, né, derrubando mais uma crença que eu preciso falar para vocês, é que hoje só existem 3 tipos de pessoas que não conseguem passar em concurso público. A primeira é aquela que morreu, né? A única impossibilidade que não tem, né? A pessoa morreu, aí realmente não tem como ela passar, porque enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver com saúde, existe a possibilidade de você conseguir passar. Qual é o segundo tipo de pessoa que não consegue passar em concurso, pessoal? É aquela que desiste, aquela que vê no concurso só um dos planos da vida dela. É a aventureira, é aquela que fica se aventurando de coisa em coisa. Toda hora ela quer se aventurar numa coisa diferente. Uma hora ela quer estudar para concurso, outra hora ela quer vender alguma coisa, outra hora ela quer fazer... Ela não tem foco no que ela quer. Então, ela acaba o quê? Desistindo, não vê resultado. Porque quem não tem foco hoje em dia no que ela quer, principalmente quando a gente fala de passar em concurso público, provavelmente é uma pessoa que não vai conseguir seguir essa rotina por muito tempo, quando isso exigir, né, isso dela. E aquela pessoa também, a teimosa, né, a que se recusa a evoluir. Então, é aquele tipo de pessoa que vai cometer os mesmos erros, né, não quer mudar, não aceita entender outros métodos, é ignorante. Então, você está falando, olha, isso aqui que você está fazendo não está legal, muda a sua estratégia de estudo, é dessa forma que não está dando o seu planejamento, aí a pessoa é teimosa. Ela acha que o quê? Que tem que ser do jeito dela. E fica ignorante, né? Então, essa teimosa aqui que não quer evoluir também é o tipo de pessoa que vai apanhar muito até conseguir passar em um concurso. E qual que é a realidade desse concurso aqui que nós estamos falando, né? Vitória, explica um pouco sobre esse concurso, tá bom? Antes da gente entrar aqui no conteúdo, eu preciso explicar sobre o concurso, porque você precisa entender exatamente o que é esse cargo, quais são os requisitos. Eu sei que tem muita gente aqui que não entende, né, os requisitos, pessoal, confirmem para mim. Não sabe, Vitória, vai ter prova aqui no meu estado, eu não sei, eu moro aqui em Manaus, eu moro aqui na Paraíba, eu não sei se vai ter prova no meu estado, vale a pena eu estudar, e eu vou falar aqui para você agora, para você entender. Primeiro, é um concurso federal, pessoal, as provas serão aplicadas em todos os estados, com vagas para todos os estados, então é um concurso que sim, você vai conseguir fazer independente de onde você mora. Então, mais um motivo pelo qual esse é um tipo de oportunidade que não dá para você deixar passar
Pessoal, outra coisa, um concurso de nível médio com remuneração de mais de R$ 7.000, composta ali com auxílio alimentação de mais de R$ 1.100. Então, assim, dá ou não dá para começar a vida ganhando um salário desse? Ou até você que já está um pouco mais evoluída, tá bom ou não tá? Um concurso de nível médio, pagando para você mais de R$ 7.000, fora os benefícios, fora as férias. Então, eu preciso falar isso, até porque, gente, ninguém estuda por estudar. Não existe isso. Ninguém estuda porque, eu estudo porque eu gosto de estudar. Se você está falando que estuda porque gosta, é mentira. A gente estuda porque realmente quer o dinheiro, você quer sentir que seu estudo está indo para algum lugar, você quer a remuneração, você quer melhorar a sua vida, e você precisa entender exatamente qual é o tipo de concurso que você está estudando. Pega esse contra-cheque aqui e cola na sua parede todo dia. Cola quando te der preguiça de estudar, você olha para o salário, né? Pensa no salário, pensa nas suas férias, e aí vai te dar aquela... Eu duvido se você não vai ter vontade de estudar. Então, assim, sobre a questão da redação, fiquem tranquilas que eu vou falar já já, tá? A gente vai avançando aqui, eu vou explicando para vocês. Então, a gente está com a previsão de 264 vagas, preenchimento da PRF, e qual é o cenário muito positivo aqui para vocês que estão estudando. Eu vou falar aqui um cenário muito positivo que eu até coloquei aqui. Esse aqui foi um cronograma que a PRF publicou, tá? Tá lá no site da Folha Dirigida. Então, essas aqui são as datas estimadas que a corporação colocou. Ela previu a autorização para a realização do concurso em setembro de 2026. Esse concurso sendo realizado, né, sendo autorizado em setembro de 2026, nós teremos a publicação do edital em novembro de 2026, novembro deste ano. Ou seja, a PRF, se seguir tudo bonitinho de acordo com o cronograma que ela planejou, nós teremos a publicação desse edital em novembro de 2026. Ou seja, vocês terão, qual a média de tempo para estudar para esse concurso? Vocês terão uma média de 6 meses de estudo, na verdade, 6 a 8 meses, né? O edital publicando em novembro, a gente coloca aqui o que ela colocou no cronograma dela, provas em janeiro de 2027. Então, hoje, nós estamos praticamente entrando em julho, né? Amanhã já é dia 1º de julho. Então, a gente coloca aqui quase 1º de julho, amanhã. A gente tem 7 meses de estudo para você realmente decidir. Eu vou me dedicar? Eu vou fazer esses 6 meses aqui do ano valerem a pena para mim? Porque eu digo para você, tá valendo a pena, viu? Tá valendo a pena você começar a estudar agora. E por que eu estou fazendo essas lives aqui, pessoal? A gente está na janela de oportunidade, é a sua janela de estudo. Para mim, não faz sentido pegar uma aluna e depois que o edital sair, eu querer ensinar ela a estudar. Não vale a pena, porque eu sei que ela não vai aprender. Ela não vai aprender, ela não vai conseguir absorver, ela não vai conseguir ver metade das matérias que estão previstas no edital e vai se frustrar. Então, agora, você que está me assistindo aqui, é a janela de tempo para você começar a estudar, para você dar um destino na sua vida. Falar assim, a partir de amanhã eu vou começar, Vitória, eu crio esse compromisso aqui com você, eu vou estudar, eu quero esse concurso, né? Eu quero ser PRF, eu quero passar na PRF, isso aqui vai mudar a minha vida, então eu vou começar. Quando a gente tem o resultado final do concurso, pessoal, março de 2027, e a nomeação acontecendo em abril de 2027. Então, se seguir o cronograma, que não foi eu que inventei, não, tá? Esse cronograma foi a PRF que divulgou. Seguindo esse cronograma que a PRF divulgou, você estará nomeada em abril de 2027, amém? Comentei para mim, amém, se você será uma dessas aprovadas aí a partir de abril de 2027. Só se você realmente quer, né? Se você não quer, aí não precisa falar nada, não. Então, como eu mostrei aqui para vocês, esse é o nosso cronograma que a gente está seguindo. Né? A gente está partindo de informações oficiais que foram divulgadas. Então, aqui não é achismo, não é, que eu não sei do que não vai sair, que não sei o quê. Como eu falei para vocês, enquanto muita gente está achando que não, o concurso está se movimentando, tá bom? O concurso está se movimentando. Então, vamos lá. Passando aqui para a próxima parte, o que também é muito interessante vocês saberem, claro, porque isso aqui diz respeito a muitos de vocês, né? É que, de acordo com esse formulário enviado para o governo, né? A PRF, pessoal, ela possui 344 servidores ativos no cargo de agente administrativo e 400 cargos vagos, mais de 400 cargos vagos, ou seja, ela pode chamar muito mais do que o que está previsto dentro dessas 264 vagas. Porque hoje na PRF, nós temos mais de 400 cargos vagos. Pessoal, se vocês conhecem o histórico da PRF, sabe quanto tempo que não temos um concurso desse? Já são 12 anos sem esse concurso. 12 anos. A PRF, ela não costuma abrir muitos concursos. Não é um concurso para eu falar para você, infelizmente, eu não posso falar para você, olha, se você não passar nesse, tudo bem, estuda para outro daqui 2 anos. Não, isso não existe, isso não acontece. Cargos administrativos, isso não acontece. Você vai ver isso em cargos policiais, mas os cargos policiais são diferentes, né?
Mais uma vez, como eu estou falando aqui para vocês, esse cargo não é um cargo policial, ele é um cargo administrativo. Sendo assim, não é um concurso que vai abrir o tempo todo, que dá para você perder a oportunidade. Caso eu não passar nesse, eu vou fazer o outro. Quando? É um concurso que demora 10 anos, mais de 10 anos para acontecer. Então, você precisa se preparar para esse dia agora. Você precisa se planejar para passar nesse dia agora. Não fica achando que, porque vai vir outro, não. Não, isso não pode ser uma opção para você. Você precisa focar nesse concurso de agora, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem uma estimativa de mais de 400 cargos vagos. Como a gente vê o histórico da PRF, o que é que ela faz? Ela está ampliando a validade dos concursos. Não sei se vocês acompanharam aí o que nós tivemos recentemente, a gente da PRF. O que a PRF fez semana passada? Ela prorrogou a validade do concurso, ou seja, o concurso que aconteceu lá em 2020, acho que foi 2022 da PRF, ela prorrogou por mais 2 anos. Ou seja, ela tem mais 2 anos para zerar todo o cadastro reserva do concurso da PRF. Então, ela costuma chamar todo o cadastro reserva, ela já passou o cadastro reserva total de agentes da PRF, ela está chamando o cadastro do cadastro reserva na PRF agora, porque o concurso foi prorrogado de novo. Então, se o concurso foi prorrogado de novo, ou seja, a PRF não fica abrindo o concurso o tempo todo. Ela aproveita todo o cadastro, todas as pessoas aprovadas, mesmo que você tenha sido aprovado, por exemplo, fora das vagas, mesmo que você tenha sido aprovado fora das vagas, a chance de você ser chamada é muito grande, tá bom? Então, isso aqui é importante vocês saberem o quê? Qual é a realidade que está acontecendo lá dentro. Aí aqui a gente tem o que? Mais um fator aí, porque a PRF, gente, está tentando todo ano autorizar esse concurso, já não é de hoje. Por isso eu acredito que desse ano não passa, porque a PRF está desde 2023, 2024 autorizando, tentando autorizar esse concurso. Por quê? Qual é um dos principais argumentos, né, apresentados pela corporação para justificar o concurso? Substituição de policiais rodoviários federais, que são os operacionais, os verdadeiros agentes policiais, né, que exercem funções administrativas. Então, a gente tem policiais exercendo funções administrativas, e a PRF quer o quê? Ela quer justamente tirar isso, né? Ela quer o quê? Fazer com que os policiais vão para a atividade fim deles e que os agentes administrativos tomem esse lugar, que hoje nós temos muitos agentes, tá bom, pessoal? Então, essa que é a realidade que nós temos hoje do concurso. Aí teve gente que me perguntou assim, Vitória, o concurso vai ter redação? Eu vou passar aqui rapidamente também por essa parte, tá? Já para falar com vocês, eu falei na live anterior, mas pelo que eu vi aqui, tem muita gente que não estava na live anterior, até porque essa live aqui tem muito mais gente que a live anterior. Então, eu preciso passar para vocês um pouco sobre a sua prova específica, porque você precisa entender o seu inimigo que você vai enfrentar. E, inclusive, existe uma frase que eu gosto muito, que eu queria passar aqui para vocês, que a frase é o seguinte, ela fala, se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando meu machado. Então, mais importante do que você partir, às vezes, diretamente para os seus estudos, é você passar tempo afiando o seu machado. E quantos de vocês é que realmente ficam afiando o machado de vocês? Pensando assim, ok, antes de estudar um concurso, antes de fazer um concurso de qualquer jeito e só pagar a minha inscrição e só dar o dinheiro para a banca, eu vou realmente entender de fato como estudar para esse concurso. Então, eu vou verificar a prova anterior, eu vou verificar o que foi cobrado, qual foi a incidência, quais matérias caíram, quem vai ser o meu inimigo, o que eu preciso derrubar, quais matérias eu preciso focar. E é isso que você vai sair sabendo daqui hoje, tá bom? Todo mundo conseguiu o nosso raio-x da incidência da PRF? Todo mundo baixou o material lá no grupo? Eu vou passar agora rapidamente com esse material aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido. Pessoal, mandei várias vezes lá no grupo, mas eu sei que teve gente que entrou depois aí, né? E talvez não tenha conseguido baixar, mas fiquem tranquilos, tá? Quem não conseguiu, porque eu vou enviar lá de novo, só para ter certeza. Eu vou começar a enviar outros materiais lá no grupo. Então, esse material aqui, pessoal, acho que vai ser nas últimas vezes que eu vou enviar. E aí, o grupo é assim. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, perdeu, né? Tá todo mundo entendendo aqui a minha tela? Todo mundo viu o material que eu passei para vocês? Muita gente conseguiu imprimir aí, né? Espero que vocês tenham conseguido imprimir. Então, passando rapidamente, entendendo a prova de vocês, né? Entendendo quem é o seu inimigo, que nesse caso aqui é a prova anterior da PRF, nela que a gente vai se basear, não só nela, como na prova anterior que nós tivemos da Polícia Federal ano passado. Não sei se vocês chegaram a fazer esse concurso. Vocês ficaram sabendo, pessoal, do concurso que nós tivemos da Polícia Federal ano passado, para o cargo de agente administrativo? Foi um cargo exatamente igual a esse da PRF. A gente acredita, inclusive, que a PRF vai pegar muita coisa do que caiu da Polícia Federal ano passado e vai colocar nesse concurso da PRF. Por quê? É um concurso super recente.
super recente, muito mais recente do que a última prova da PRF, que foi em 2014, para esse cargo. Então, isso aqui não é uma dúvida, não, é certeza que a PRF vai pegar o que caiu ano passado na prova de agente da Polícia Federal, e ela vai se basear nisso para fazer a prova da PRF agora, assim como a PF se espelhou no cargo da PCDF, que nós tivemos aqui em Brasília, o cargo de agente de analista administrativo também, que nós tivemos aqui na Polícia Civil, para nível médio, né, o cargo equivalente ali ao da PF. Então, da mesma forma, a PF, ela se baseou no edital da Polícia Civil que saiu anteriormente, e nós acreditamos aqui o quê? Que a PRF, ela também vai se basear no edital da Polícia Federal que nós tivemos ano passado, tá bom? E aqui agora, passando rapidamente por essa incidência, Vitória, cai de paraquedas, que material é esse? Isso aqui importa? Por que isso aqui importa, pessoal? Isso aqui é simplesmente tudo que importa para você estudar para esse concurso. Por quê? Porque aqui você não precisou ter o trabalho de entender como é a sua prova. Porque eu tive esse trabalho de fazer toda essa incidência aqui para você, pegando todas as últimas provas que nós tivemos para cargos idênticos e mapeando aquilo que mais foi cobrado. Então, por isso, antes de você montar uma rotina de estudos, não existe você querer montar uma rotina de estudos sem isso aqui, sem você entender qual é a incidência do seu concurso, sem você entender quais são as matérias mais cobradas. Estão me ouvindo aí, né? Não existe você começar a estudar sem isso aqui. Por quê? Senão você vai começar achando que estudar para um concurso é só você abrir lá o edital enorme e sair ticando uma coisa por uma coisa, estudando tudo de forma igual. E não é assim. Foi-se o tempo que era assim. Hoje, quem passa em concurso é quem estuda de forma inteligente. É quem se antecipa ali os erros, entende o que é mais importante, entende o que é prioridade, e ele faz o que tem que ser feito da maneira certa. E aqui, a gente passando rapidamente, o que nós temos aqui, pessoal? Primeiro que eu falei para vocês, pessoal, matéria muito importante. Quem já está estudando aí, quem já está no seu planejamento em português é uma das matérias mais importantes. Só para vocês entenderem, em português, o que aconteceu? Somente, quase, pessoal, metade do que cai em português nessas provas é interpretação de texto e compreensão. Então, é muito importante, quando você for estudar em português, primeiramente, você vai pegar uma prova, a parte só de português e vai fazer ela, tá bom? Então, você vai pegar só a prova de português toda semana e vai fazer uma prova de português. É cansativo? É cansativo, porque você vai precisar ler muito. Todas as questões que envolvem interpretação e compreensão de texto, você tem que ler o texto. Não tem o que fazer, você vai ter que ler o texto. Por isso eu falo, são questões cansativas de fazer. Até eu que gosto de português, eu não conseguia fazer mais que 10 questões de interpretação e compreensão ali em um mesmo momento. Então, você vai precisar ir dividindo isso ao longo do tempo. Ou seja, toda semana você vai repetir uma prova de português na parte de compreensão e interpretação, ok? E aí a gente vem com outras matériazinhas ali, que também são importantes, mas aqui eu já passei incidência para vocês. Eu já fiquei nisso na aula passada, então aqui eu vou passar um pouco mais rápido para a gente poder avançar e falar especificamente sobre o planejamento, beleza? E a gente conseguir avançar aqui mais rápido do que a gente avançou na aula passada. Então, também tem temas aqui muito importantes, né? Morfologia, sintaxe, semântica, pontuação. Inclusive, o Sebrasp adora isso, né? Tipologia de gênero textual, nem tanto, é algo difícil de cair. Essa questão também da ortografia não cai muito, nem fonética, fonema. Vocês estão vendo aqui, né, pessoal, os índices. Usem esses índices para o quê? Basear os estudos de vocês, para montar um planejamento. Na hora que você for montar um bom plano de estudos, você tem que saber o que vale a pena você gastar sua energia. Aí tem gente que fica quebrando a cabeça com o que não é importante para a prova dela. Tá lá, ó, eu mostrando a incidência 0%, 0,50% do que cai em prova, e ela tá lá quebrando a cabeça. Igual eu tenho um aluno que fica fazendo isso, e eu vou lá e dou um puxão de orelha, que às vezes ele tá com dificuldade em inglês, e ele fica, ai, Vitória, eu tô com muita dificuldade em inglês. Poxa, mas inglês, sei lá, é 4% do que vai cair na sua prova. Você tá se preocupando com inglês? Se preocupa com matérias mais importantes, mais relevantes, né? Então, uma delas que você precisa se preocupar muito, principalmente aqui, né? A gente tem aqui essa primeira parte aqui, que você precisa dominar, chegar dominando, porque isso aqui não é uma dúvida, não, é uma certeza que na sua prova vai cair questão disso aqui, tá bom? Então, quando você for fazer as questões, fica aí para você lembrar disso aí na hora da sua prova. Você não é dúvida que isso aqui vai cair na sua prova, é certeza. Então, se você for escolher assunto para você dominar, você vai escolher quais, pessoal? Os que estão aqui no topo da nossa pirâmide, né? Vocês estão vendo aqui a pirâmide. Então, outra coisa, a gente vem aqui agora para o outro material, outra matéria, né? É raciocínio lógico.
Ai, vida, até esse raciocínio lógico e tudo mais. Foca no que é importante. 2 assuntozinhos para você quase dominar o raciocínio lógico. Olha aqui, ó. Equivalência lógica, negação e proposições, tabela verdade. Isso aqui é que é o mais importante. Ah, Vitória, você está falando que é o quê? Que é para eu cagar aqui para o resto? Não, não estou falando que é para você ignorar tudo. Estuda, mas você tem que entender o que é mais importante, onde você vai colocar mais energia. Acho que todos vocês aqui entenderam isso, né? O que eu estou falando aqui sobre você priorizar o que é mais importante para a sua prova. Não estou falando que se a gente está ainda pré-edital, fica tranquilo, relaxa, dá tempo de você estudar tudo. Mas principalmente a gente chegando no pós-edital, o edital sendo publicado, você precisa entender o que mais vai ter peso na sua prova. E aí, às vezes, eu tenho, inclusive, estava nesse fim de semana com uma aluna minha, e aí ela falando, eu tô com muita dificuldade em matemática, Vitória. Aí a gente vai ver de novo, puxa lá, o que realmente vai cair em matemática do teu concurso, minha filha? Vai cair pouquíssimo. 5% do que cai nas questões do Sebrasp são questões de matemática que você vai ficar quebrando a cabeça com isso. Eu digo para você que minha experiência, que já são 8 anos estudando para concurso, ensinando outras pessoas a estudar para concurso, não vale a pena, né? A gente precisa saber onde a gente coloca a nossa energia. Pessoal que não recebeu o material, fiquem tranquilos, eu vou enviar lá novamente no grupo, tá bom? Aqui eu tenho certeza que todo mundo já está no grupo, vou enviar pela última vez. Por quê? Porque agora eu vou começar a enviar outros materiais lá, então eu não vou ficar voltando mais os materiais anteriores, o nosso grupo vai ser fechado. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não vai entrar mais nesses grupos que vocês estão, tá bom? Então, eu não vou mandar os materiais de novo, mas eu vou mandar hoje para que todo mundo que está aqui nessa live tenha acesso a esse material, tá bom, pessoal? E aqui a gente vai passando, vamos descendo. Eu falei para vocês, gente, tem muita coisa para falar, tá? Então, eu tenho que ser um pouco rápida, senão vocês vão ficar aqui 3 horas comigo, aí vocês vão começar a cair a concentração de vocês, que é o que a gente vai falar disso. E aí a gente vem para a informática. Então, informática, alguns assuntos ali mais distribuídos, né, mais bem distribuídos na sua prova. Então, você vai precisar internet, segurança da informação, intranet, extranet, você precisa aprender isso ali na informática. Informática é bom que não foque tanto em teoria, mas principalmente nas questões atualizadas, somente de concursos 4 anos para cá. Então, você não vai fazer questões muito antigas de informática. Por quê? Porque a chance dessa questão estar desatualizada é muito grande, tá bom? É muito grande a chance da questão estar desatualizada, porque a informática, diferente do direito, diferente do português, ela vai mudando sim. Então, isso aqui é mais uma dica para você quando for resolver questões, para você prestar muita atenção nessa parte de informática e não ficar fazendo questão besta, questão desatualizada que não cai na sua prova, tá bom? Outra coisa, acho que eu esqueci de falar, pessoal, no final, para a gente seguir aqui a linha de raciocínio, porque eu estou gravando essa aula, eu vou abrir para dúvidas, tá bom? Vou tentar responder algumas dúvidas de vocês. Então, fiquem tranquilas que a gente vai ter um momento para dúvidas. Eu vou só pedir para vocês, se tem alguma dúvida, deixa para perguntar no final, porque senão o que vai acontecer? As mensagens vão subir, e eu não vou conseguir visualizar. Então, pode guardar a sua dúvida. Depois de tudo que eu falei, você ainda ficar com dúvida, aí você guarda a sua dúvida para o final, e no final eu vou responder o máximo que eu conseguir, tá bom? Então, vamos lá. Informática que eu passei. Agora a gente vem aqui para as matérias do direito. E aqui a gente tem o quê? Talvez a gente tenha um dos direitos mais importantes de você estudar, tá bom? Uma das matérias mais importantes. E aí eu vi, gente, Vitória, eu consigo aproveitar o estudo para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Enfim, se você vem do estudo de outro cargo, com certeza é uma matéria que você já deve ter estudado. Ou eu acho que de qualquer outro concurso. Por quê? Porque direito constitucional cai em todo concurso. Então, custo-benefício não vale a pena? Vocês não concordam comigo que vale a pena você estudar uma matéria que faz você ficar competitiva em todos os concursos que caem? Porque sempre cai direito constitucional. Então, vale muito a pena você focar nisso aqui, tá bom? Foca bastante nessa primeira parte aqui, ó, sempre na nossa pirâmide, que a gente está vendo de cima para baixo, que é mais importante. Principalmente quando a gente fala aqui da PRF, pessoal, como a PRF ela está nesse rol aqui, da defesa do Estado das instituições democráticas, é muito importante você dar uma focada nessa parte aqui também, porque é muito provável ter uma questão sobre esses artigos aqui na sua prova, tá bom? Então, um artigo aí até, quem sabe um fator que cai numa redação? Quem sabe algo que você possa usar numa redação? Aí vem muita gente me perguntar assim, Vitória, vai cair redação nessa prova? Me fala. Eu falo para você que eu acredito que sim, vai cair redação nessa prova. Por quê? Na última prova que nós tivemos, em 2014, não caiu redação. Mas quando nós vemos observando todas as últimas provas que tivemos para cargos idênticos, tiveram redação. Então, vocês acham que, fala comigo, que a chance de cair redação é muito maior
ou é menor, ainda mais tendo em vista que é um concurso federal, né? Um concurso que vai abrir vaga ali para todos os estados, pessoal, cai sim em redação para a gente administrativo. Pode ter certeza. É um tema de atualidades, um tema que a princípio é mais tranquilo. Você vai conseguir falar, mas você precisa saber o quê? Como formular uma boa redação. Isso aí você precisa saber, tá bom? Então, você vai precisar saber, sim, como formular uma boa redação. Isso aí, eu acredito que vai cair, é a minha aposta. Aí, quando sai o edital, aí vocês vêm, voltam para mim e falam, se eu tiver errado, bem, sorte sua. Mas se eu tiver acertado, aí você vai ter que falar para mim, falar, Vitória, você acertou, caiu redação. Eu vou falar, tá vendo? Eu falei para você que ia cair redação. Falei que já era para você estar estudando, tá fazendo redação. Pegando pelo menos um teminha de redação ali de 15 em 15 dias e fazendo uma redação, aprendendo a construir um bom argumento, principalmente consertando essa sua correção gramatical. Porque, sim, nós, brasileiros, a gente não sabe falar direito nem o português, nem escrever. Então, eu sei que muita gente aqui não sabe, às vezes, escrever direito, comete um monte de erros ortográficos. Eu também cometi muitos, perdi pontos na minha redação por conta de erros ortográficos. Então, eu falo aqui para você que você precisa estudar e aprender a corrigir a sua redação, tá bom? Então, como eu falei, prefere o quê? Estudar agora e se garantir ou estudar depois, tá bom? É melhor você estudar agora, já começa a estudar para redação e já se garante nisso aí, tá bom? Então, agora a gente passando aqui logo, rapidamente, a gente vem depois para direito administrativo. Então, a gente vai ter direito administrativo, organização administrativa, atos administrativos, improbidade administrativa. Outra matéria, pessoal, muito importante. Estão anotando aí, né? Quem não pegou as outras aulas, anota, porque isso aqui é importante. Sei que você vai imprimir depois, se quiser, mas direito administrativo, eu estou falando aqui de matérias que são extremamente importantes você focar, você dar essa atenção, porque isso aqui vai ser diferencial seu na hora da prova, ok, pessoal? Então, todo mundo comigo, né? Aqui eu já coloquei as incidências, então eu vou passar mais para frente para a gente conseguir avançar aqui para o nosso planejamento de fato, né, Vitória? Como montar? Você me ensinou o que mais cai. Por último, aqui a gente vai ter a administração geral. Eu não vou passar em tudo, por quê? Porque o material já está com vocês, então vocês vão ver isso. Então, eu falei o quê? O que eu estou focando aqui com vocês? Eu estou focando nas matérias que são mais importantes. Então, quais matérias que são mais importantes que você vai precisar dar muita atenção? A gente tem aqui um ciclo de matérias e você vai começar o seu planejamento, seus estudos, dando total atenção a elas. Nós temos português, raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo. Informática, eu vou pedir para você ainda dar uma segurada em informática. Mas, assim, de aqui a gente tem 4 matérias muito importantes, que vai formar ali matérias que, se você dominar, você já dominou uma boa parte da prova. Português, raciocínio lógico, direito administrativo e direito constitucional. Essas matérias aqui, você tem a obrigatoriedade de já chegar nesse edital, quando sair essa prova, dominando, pessoal. Dominando essa prova, literalmente. Você precisa saber disso, tá bom? Então, agora eu vou passando aqui, e eu vou agora para a nossa próxima... Continuar aqui a nossa apresentação, agora que eu passei aqui pelo nosso raio-x da PRF, para realmente entender, para conseguir fazer o que você entenda ali, o que é mais importante, quais matérias eu vou focar agora na hora de montar o planejamento e o que de fato, Vitória, é importante na hora de montar esse planejamento. Então, compartilhando aqui agora a minha outra tela com vocês. Aqui, voltando para a tela que a gente estava, essa aqui. Que é sobre você entender, a banca da sua prova. Como o Sebrasp pensa, né? Outra coisa também, é o que a gente acredita que foi a banca que ultimamente pegou todas as provas da PRF, as provas recentes que tivemos da PRF, foi o Sebrasp. Então, a gente acredita que a banca do concurso de vocês será o Sebrasp. Então, aqui já se antecipando a isso, como o Sebrasp pensa e como você deve estudar. Então, questões de certo e errado, dá para ficar chutando? Dá para ficar arriscando? Não dá, pessoal, porque no Sebrasp errar vai descontar ponto de você. Então, você não vai marcar sem ter certeza. Você prefira deixar em branco a chutar no escuro se essa prova vir com um fator de correção. Ainda é cedo para dizer, por quê? Porque pode ser que a gente tenha uma prova de certo e errado, com 120 itens, pode ser que a gente tenha uma prova de múltipla escolha, com 80 questões, a média de 60 ou 80 questões de múltipla escolha. São formas de provas do Sebrasp, pode ser que seja uma ou outra, mas aqui já estou falando para você. Se a prova tiver um padrão de correção de certo e errado, você não pode chutar de jeito nenhum, proibido chutar. Então, outra coisa, não use conhecimento externo para interpretar texto, né? Você vai usar só o enunciado.
Então, na lei seca, principalmente estudo de lei seca, alguém aí já sabe o que é lei seca ou tem gente que não sabe? Eu já peguei alunos que não sabiam o que era estudo de lei seca, né? Então, já falo aqui para vocês, pessoal, na lei seca a resposta é literal. Literal, ele quer saber exatamente o que está escrito na lei. Então, quando você for estudar a lei seca, você não vai estudar, Vitória, porque eu quero comprar vadimécum de não sei lá das quantas, eu quero estudar jurisprudência. Não, você vai ler a literalidade da lei. Quando estamos falando de literalidade da lei, você vai ler os artigos do mesmo jeitinho que eles estão escritos. Porque o que o Sebrasp faz em provas de nível médio? Ele simplesmente altera itens ali de lei, ele altera o sentido da questão, mas ele pega exatamente o que estava escrito na lei seca. Gente, é um decoreba chato, até uma coisa um pouco emburrecedora, talvez? Sim, mas é o que cai. Então, eu não posso falar para vocês algo diferente, porque o estudo da lei seca, ele é o estudo disso, né? Você vai precisar, ele realmente, você não pode ficar interpretando, não vai abrir essa margem, porque você vai ter que responder exatamente de acordo com o que está lá na lei. E aí dá para você estudar sem ler a lei seca, sem ler a lei? De jeito nenhum. Então, quando você estudar direito constitucional, você vai abrir a Constituição Federal e você vai ler os artigos obrigatoriamente. Todos, todos. Se você quiser, você vai imprimir na sua parede, você vai colocar na sua parede, mas você precisa ler os artigos que estão lá. Principalmente o artigo 5º, os primeiros artigos que eu coloquei lá no material. Esses artigos aí são materiais que você não pode deixar de estudar de forma nenhuma, de ler. Realmente é leitura. O que não quer dizer também que você vai ficar só lendo, porque ficar só lendo fica maçante e te atrapalha de conseguir fixar. Você vai combinar ele com outras técnicas de estudo, que eu vou tentar falar aqui um pouco para vocês. E aí, para a gente poder avançar aqui, uma palavra muda tudo, então muita atenção nisso aqui, pessoal, isso aqui faz a gente perder muita questão. E realmente é sacanagem, que é o sempre, o nunca, o somente, o exclusivamente, né? O Sebrasp, ele usa muito esses termos para transformar certo e errado. Conceitos parecidos, o que ele faz? Ele troca de propósito, né? Por exemplo, troca a diferença entre anulação e revogação, entre eficiência e eficácia, entre vírus e o homem. A banca sabe onde vai confundir você. E confunde o candidato cansado. E quem é que não fica cansado, né, pessoal? Depois de responder uma prova desse tamanho. Muita gente fica cansada, você não tem o que fazer. Mas você precisa ser mais forte. Como que você treina isso aí? Deixa eu ver se vocês sabem. Como que vocês treinam esse cansaço que é natural em provas? Quero ver vocês participando aqui. Se eu for falar, Vitória, como que eu treino para não ceder a esse cansaço natural que eu vou sentir na hora que eu responder uma prova? Alguém sabe? Olha, a Beatriz falou. Fazendo provas. Exatamente. Faça quantas provas você puder fazer, você vai fazer. Ah, Vitória, mas é a prova do não sei o que lá das quantas, não tem nada a ver. Faça a prova. Eu não estou falando para você estudar. Mas se você tiver a oportunidade de poder fazer a prova, você vai fazer a prova. Por quê? Isso vai te treinar a conseguir ter foco e ter mais concentração na hora de fazer a sua prova. Aquela prova que você quer passar, entendeu? Então, por mais que você não queira passar, você precisa se simular e se colocar em uma situação real de prova. Ou, às vezes, se você não vai poder, se você não pode se inscrever naquela prova, faça o seguinte, imprima uma prova, vai para um horário ali onde não tem ninguém na sua casa, um ambiente controlado, e faça uma prova. Você vai colocar o cronômetrozinho certinho, e você não vai pegar em celular, você não vai pegar em nada, enquanto você não realizar essa prova, tá bom? Pessoal, vou só tirar uma foto aqui do nosso chat para mostrar aqui no Insta, né, quem perdeu a nossa aula, né, vou mostrar aqui, então, tanta gente que compareceu, quase 300 pessoas, estou muito feliz pela participação de vocês, e vamos seguindo aqui, a gente já passamos da metade da aula, passou rápido, tá vendo? Eu tenho que falar rápido, e mesmo assim, passa muito rápido, gente, muita coisa para falar, por isso que não dá para ter uma aula só, né, eu vou ter que fazer outras aulas aqui com vocês. Quem está dentro, quem já quer as próximas, né? Eu estou disposta, porque eu estou adorando ver a participação de vocês, e a minha missão, pessoal, é aprovar o máximo de pessoas possível nesse concurso aí, com tudo que a gente vai falar, tá bom? Então, questões de lógica, né? Você precisa ter um papelzinho ali para resolver. Então, tudo isso aí você vai precisar ter muita atenção na hora da sua prova. Se vocês quiserem, tal, eu vou passar um material colocando essas dicas aqui específicas na hora de você estudar, tá bom? Então, porque isso aqui é muito importante. Mas, a princípio, é importante a gente ter a banca confirmada. Então, quando a banca confirmar, aí eu venho para vocês e passo os bizus da banca de prova, que são esses aqui. Eu já estou colocando, me antecipando, porque eu acredito que vai ser Sebrasp. Mas é a gente confirmando
é realmente com banca confirmada, é o Sebrasp, aí eu mando para vocês isso aqui, tá bom? Então, eu não vou mandar para vocês informação que, a princípio, sei lá, vai que muda, sei lá, muda a banca e aí eu passo isso para vocês. Então, mas assim, a princípio, quem treina para o Sebrasp, quem treina bem para as provas do Sebrasp, chega bem em qualquer prova, tá bom? Você vai chegar bem em qualquer prova, porque é uma banca que ela costuma ser um pouco mais difícil. Ela tem um nível de cobrança maior, né, bebê? A gente está falando aqui só da banca que pega os concursos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Então, o Sebrasp é uma banca, é um pouquinho mais complicada, né? Um pouquinho mais complicada. É aquela banca que todo mundo sabe que tem que se preparar muito bem, que não dá para você estudar de qualquer jeito e cair lá de paraquedas na prova do Sebrasp. Mas, ao mesmo tempo, é bom, porque isso beneficia quem estudou direito para a prova, né? Beneficia quem estudou. Então, eu espero que você seja essa pessoa. A pessoa que se sinta beneficiada por ter estudado muito. Falar, é isso, Vitória, eu vou estudar para isso mesmo. Eu quero que essa prova venha Sebrasp, eu vou dominar essa prova. Por bom, né? O benefício. Tem um banco de questões infinito de questões do Sebrasp para você treinar. Então, isso vai ser muito bom para você fazer questões do Sebrasp. Tem muitas questões. Para a gente pegar o padrão, igual esse padrão que eu enviei aqui para vocês, o padrão de questões do Sebrasp, é muito mais fácil a gente pegar o padrão de cobrança do Sebrasp do que o padrão de cobrança, por exemplo, de uma banca que faz poucos concursos nacionais. Então, aqui, o que acontece? Como é uma prova que faz muitos concursos, fica muito mais preciso. Então, assim, isso é bom. Olhem sempre pelo lado positivo, né? Pelo lado positivo. Então, vamos lá, agora a gente passando aqui. Aqui botei uma frasezinha, no final eu volto com essa frasezinha aqui para vocês. Então, agora que a gente vem numa rotina ideal, né, para ter um estudo de qualidade, né, e a gente fala, Vitória, qual é a rotina ideal, Vitória, que eu tenho que seguir para conseguir montar um bom planejamento, eu que estou na correria, cara, Vitória, tem 1 milhão de coisas para fazer, não sei direito ali o que focar, o que é que eu faço? Primeiro, eu quero que você tenha essa noção, não dá para estudar tudo de uma vez, ao mesmo tempo, se você tem pouco tempo. Então, primeiro ponto do seu planejamento, isso aqui você vai ter que anotar, porque não está no slide, não está em um material que eu dei. Primeiro, defina as matérias certas para gastar a sua energia. Defina as matérias certas. Aí vai o quê? Aquelas 4 que eu falei para você, que você precisa definir essas matérias. Então, você precisa definir essas matérias. A primeira coisa para você saber o que vale a pena, principalmente se você tem uma rotina que ela é um pouco mais puxada. Como é uma rotina que, Vitória, eu trabalho, estudo, você é igual eu que trabalhava ali no mercado o dia todo em pé, gente. Você precisa decidir o que vale a pena você botar sua energia. Porque você não vai ter energia para fazer tudo, né? Isso é fato. E aí agora a gente vem falando de técnicas específicas. Vitória, o que é uma técnica interessante de usar se eu tenho dificuldade de concentração? Alguém que tem dificuldade de concentração, de ter foco durante um longo período de tempo? Ou todo mundo consegue se manter concentrado estudando 3, 4 horas direto, assim, sem parar, sem mexer no celular? Quero a sinceridade de vocês. A maioria que consegue ficar, 3 horas estudando direto, sem mexer no celular, extremamente focada, sem a concentração cair, ou a maioria está aqui igual as da minha caixinha Vitória, com muita dificuldade de me concentrar. Primeiramente, eu quero que você entenda o que isso é normal. Essa dificuldade de concentração, porque a nossa concentração, ela naturalmente vai caindo ao longo do tempo, com o que você está fazendo, de acordo com o que você vai estudando. Consigo passar rápido, José, você falou o ponto. Então, o que você vai fazer para conseguir driblar isso? Você vai estudar usando blocos de tempo. Então, isso vai ajudar até você a evitar essa procrastinação, porque você vai estudar dividindo blocos de tempo. Pode ser 30 minutos, 35 minutos, 40, 45 minutos. Eu não ponho uma regra, porque assim depende de cada aluno. Eu não quero que você, às vezes, você está ali já focado no flow aí nos 30 minutos, 35 minutos, e você pare de estudar, se você não estiver concentrado, só porque eu falei para você que você precisava parar. Então, não é para você fazer isso, mas você vai estudar em fazendo intervalos de tempo. E a isso nós chamamos de o quê? Ciclo Pomodoro. Alguém já ouviu falar no ciclo Pomodoro? Você vai estudar utilizando o ciclo Pomodoro, que você vai estudar em intervalos de tempo. Então, você vai fazer um ciclo de 40 minutos de estudo, depois você faz mais um de 40 minutos, dá uma pausa de 10 minutos, no máximo, tá? A pausa não pode ser muito demorada, porque se for uma pausa muito demorada, você já vai sentir dificuldade de voltar. Então, a pausa rápida. Nessa pausa, eu não aconselho você mexer em telefone, só se você tiver uma mensagem importante para ver. Às vezes, não sei, você tem filho, né? A mulherada que tem filho, tem muita mulherada que é mãe que tem filho. A maioria das minhas alunas é tudo mãe que tem filho, né? E se identifica muito com o que eu falo.
Então, assim, muitas vezes é difícil para você conseguir desligar. Como que eu vou falar para uma mãe que ela tem que se desligar da vida durante 2, 3 horas? Gente, se você é mãe de uma criança pequena, é muito difícil fazer isso. Não tem como você se desligar da vida, né? Vou desligar aqui do meu filho durante 2 ou 3 horas, eu não conseguiria, de jeito nenhum. Então, assim, só para vocês entenderem as nuances de um planejamento, como não é uma coisa, não é uma rotina de bolo, não é uma receita de bolo, não é uma coisa que funciona para todo mundo. Como que eu vou chegar numa mãe, e aí é o ponto que a gente tem muitos cursos e até muitos discursos que eu discordo, que é como que eu vou chegar numa mãe, numa pessoa que é atarefada, que tem coisa de casa para fazer, que tem comida para fazer, que ela não pode parar os estudos para dar pausa. Gente, mãe, não desliga. É impossível você querer seguir uma rotina. Então, é importante você entender o quê? O que funciona para você. Qual é a tua realidade que você está vivendo hoje. Então, eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho muitas alunas que são mães, justamente porque a gente sabe como é mais difícil. É mais difícil porque você não consegue se manter concentrada por muito tempo. Você vai ter outras tarefas ali que vão exigir de você. Então, você precisa o quê? Você precisa, muitas vezes, ter um direcionamento mais puxado ali, mais ele individual mesmo, porque já é muita coisa que você está tentando dar conta. Você não concorda comigo? Você está tentando dar conta ali de escola, dos seus filhos pequenos, de cuidar de casa, trabalha, e ainda vai ter o seu estudo para concurso, que também é um projeto de médio prazo que você vai ter, né? Um projeto de médio prazo. Então, não é uma coisa que eu vou falar assim, olha, vai ser uma coisa ali que é 2, 3 meses, vai resolver e pronto. Então, assim, você precisa realmente, muitas vezes, de um apoio que você, às vezes, não tem em casa. Então, por isso eu entendo muito bem essa rotina, porque eu sei que não é a mesma coisa. O pessoal falou, aqui eu sou ligado no 550. Gente, vida de mãe é isso, por isso eu falo. Rotina de vida ideal. Qual é a sua rotina de vida atualmente? Não dá para querer comparar. Aí você vai querer se comparar com outra pessoa que às vezes não tem filho, que tem o dia todo para estudar. Gente, não é a mesma coisa, não é. O que eu não estou falando, isso não desvalida você, muito pelo contrário, torna a sua história mais bonita ainda. Eu acho lindo quando eu vejo mães ali com filhos pequenos passando, inclusive as minhas colegas na polícia, a maioria delas eram mães, estudaram com filhos recém-nascidos, com filhos pequenos. E eu falei, caramba, que incrível, porque se eu pensei algum dia em ter preguiça de estudar, se eu pensei algum dia em dar desculpa, imagina essa minha canga aqui do trabalho, ela com filho recém-nascido de 3 meses estudando. Eu estudei foi pouco, eu sou mole demais, porque eu não tinha filho nenhum nas minhas costas na época que eu estudei, e ficava com preguiça. Né? Então, talvez tem muita mulher que tá nessa situação, às vezes você não tem filho nenhum, você está nova estudando e está com preguiça. Enquanto a gente tem mãe comprometida que faz o que faz, gente, um monte de coisa, acorda 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, está estudando, fazendo dela. Por quê? Tem um motivo muito forte para estudar. Eu acredito que todo mundo aqui tem esse motivo, né? Então, entender exatamente qual é a tua realidade nesse momento. E aí, baseado nisso, o que é importante funciona para todo mundo, tá? Mesmo que você, às vezes, tenha mais tempo para estudar. Eu sei que tem homem aqui na live também, né? Às vezes o homem, para o homem é mais tranquilo, às vezes pode ser que trabalhe o dia todo, mas, pessoal, o Pomodoro, ele vai se aplicar a todo mundo. Então, você vai aplicar o método Pomodoro nos seus estudos, tá bom? Mesmo que você tenha uma rotina mais tranquila. Por quê? A sua curva de concentração, ela naturalmente vai caindo ao longo do tempo. Então, você precisa conseguir uma forma de driblar isso. E você vai driblar como? Como eu falei, com base na neurociências. É fazendo ali, ó. Porque o nosso foco, ele é assim, ó. Ele vai subindo e descendo naturalmente. Ainda mais quando a gente vai ficando mais cansado. Então, você vai driblar isso como? Fazendo pausas estratégicas no seu estudo. Mas não é pausa para mexer no celular, tá bom? Outra coisa que é importante, pessoal, e eu vou falar rapidamente, porque só isso aqui já daria, sabe o que? Isso aqui já daria uma outra aula. Eu vou falar para vocês que é uma das coisas que eu mais gosto de falar ali para os meus alunos, que é sobre montar um bom caderno de erros. Por quê? Não adianta só ler, né? Você precisa revisar o que você está errando. E se você não revisar o que você está errando, sinto muito te falar, mas você não vai aprender. Você vai ser, é igual encher um balde furado com água. Você vai conseguir encher quando esse balde? Então, se você está estudando e não está revisando, o que vai acontecer com você? Você vai esquecer tudo que está estudando. Por isso, o seu método de revisão ele precisa ser muito eficiente. Então, o que você vai fazer? Caderno de erros. Vai montar um caderno de erros. Alguém que sabe como montar um caderno de erros? Se você não sabe montar um caderno de erros, já vou antecipando aqui. Lá no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo explicando sobre isso, tá bom? Então, vai lá no meu canal no YouTube. É uma das melhores estratégias, porque você vai estudar focando naquilo que você está errando e anotando as questões, e assim você vai revisando, você cria um sistema poderoso de revisão, tá? Isso aqui vai depender só de você. Você montar um bom caderno de erros quando você estiver fazendo as questões.
Então, agora a gente passando aqui para o nosso próximo slide. Como eu falei para você, quem é o seu principal adversário na hora de estudar? É a tua concorrência? O que vocês acham? É a concorrência de vocês, que é o principal adversário de vocês na hora de estudar? Vocês estão muito enganados, viu, pessoal, quando acham que é a concorrência. A sua maior concorrência na hora de estudar, é vocês falar tudo, é você mesma. Primeiro você mesma, né? A sua preguiça. Depois, a banca do seu concurso. E segundo, a sua falta de técnica na hora de estudar. Se você não tem técnica na hora de estudar e se você não conhece a banca do seu concurso, você pode fazer 10 concursos que você vai continuar parada na mesma. Então, aqui eu estou falando coisas que, acreditem se quiser, eu demorei anos para entender isso aqui. Demorei anos, eu fiquei anos batendo a cabeça, fazendo tudo errado. Tudo que eu estou falando para vocês, eu fazia tudo ao contrário quando eu comecei a estudar. Porque eu comecei a estudar também com 18 para 19 anos, e eu não entendia nada, ninguém me falou nada. Eu só sabia que o quê? Eu precisava pegar o drive de videoaulas que tinha um drive de videoaulas que tinha que minha mãe me passou e assistir aquelas videoaulas. Então foi assim que me falaram que era estudar para concurso. E foi por isso que eu reprovei em vários até aprender como estudar. Porque ninguém me falou isso aqui que eu estou falando para vocês. Olha, você precisa entender a sua banca, você precisa rever os seus erros, você precisa revisar. Ninguém nunca me falou sobre revisão, sobre como que eu ia fazer uma revisão. Alguém já falou para vocês, na faculdade ou na escola? Deixa eu ver como é que está hoje em dia. Como faz a revisão? Eu duvido que tenha falado, porque eu faço pós-graduação hoje e não vi também ninguém falando para mim como que eu deveria fazer uma redação. Né? Isso é como eu deveria fazer uma redação e como fazer uma revisão. Isso são coisas que ninguém ensina para a gente. Realmente, ninguém ensina, de fato, como estudar. Né? Muitas vezes ali você fala para as pessoas, você não conhece ninguém que estuda. E aí o pior, você vai pedir conselho para alguém que não entende de nada de concurso, alguém que nunca passou em nenhum concurso. E aí você ainda quer levar os conselhos daquela pessoa ali, como se, não, o que ela sabe aqui é importante, né? Eu vou pegar esse conselho que o conselho dela é importante. Às vezes a pessoa, ela nunca passou em um concurso e você está pedindo dica para ela. Então, não dá para você pegar dica de uma pessoa que nunca passou no concurso, que não entendeu nada, tá bom? Então, presta muita atenção nisso. Outra coisa, vamos passar aqui para o próximo, né? Passar aqui. Lembrando, a banca do seu concurso e a sua falta de técnica na hora de estudar. Outra coisa, vamos passando aqui agora para o nosso próximo slide. Aí aqui a gente tem o que também, o que é importante você entender é o nível de dificuldade do seu concurso. E aqui quando a gente fala, eu fiz isso aqui para carreiras policiais, né? Mas falando aqui, a gente está nesse nível aqui, nós estamos falando de concurso desse nível. Então, Vitória, qual é um tempo ideal de preparação? Um concurso de nível médio é equivalente a uma corrida de 10 km. Vocês já correram aí? Alguém tem o costume de correr? Para a felicidade de vocês, esse concurso, ele não exige TAF. Então, é um concurso que não exige TAF, ele não tem mínimo de idade, ele não tem investigação social, ele não tem exames médicos. Então, para muita gente, isso é um alívio, né? Eu confesso que é um alívio você fazer um concurso que não tem, faz um concurso policial, porque, gente, é um saco, viu? A gente que já passou por isso, falo para vocês. Porque não basta você passar na prova, você tem que passar em todas as etapas do seu concurso. Agora, o concurso de vocês, mais uma vez pelo qual eu falo, não tem como uma pessoa perder um concurso desse. É claro, o concurso não tem TAF, o concurso não tem exame médico, vocês não têm noção do quanto que eu sofri por exame médico. Enquanto eu sofri com exame médico, porque deu escoliose nas minhas costas, que eu tinha problema de coluna. E qual é o concurseiro que não tem problema de coluna, né? Quem é que não tem problema de coluna? E aí fiquei desesperada, achando que tinha perdido o concurso, até que, né, eu dei um jeito ali, dei os meus jeitos ali, dei meus pulos, refiz uma prova de concurso, e aí deu certo, tá bom? Então, pessoal, agora a gente passando aqui, eu quero que vocês entendam que o nível de preparação que você vai ter, eu também, muita gente fala, eu tenho escoliose, gente, eu passei com escoliose, e no meu concurso falava que era proibido você ter escoliose ali, um grau alto, né? Mas eu fico, gente, quem que tem escoliose hoje em dia? Tá alguém com a coluna reta aí hoje em dia, coluna 100%? É muito difícil, né? Que o tempo que você vai ficar estudando ali, um tempão, ainda ter a sua coluna 100% boa, menino, eu estava na cadeira de pau, uma cadeira de ferro que doía minhas costas, eu tinha que levantar de meia em meia hora para esticar, né, a minha coluna. Então, eu falo para vocês que é para vocês entenderem, né, o nível de que é um concurso que realmente não vai te exigir nada disso. Então, é muito importante para vocês é o quê? É um alívio saber que o concurso de vocês não tem nada disso? Fala assim, Vitória, eu prefiro. Vocês preferem um curso policial? Que tem todas as etapas. Ele vai ter o TAF, que pode te reprovar, vai ter exame médico, que pode reprovar, vai ter
investigação psicológica, ainda para saber se você não ficou doido estudando para concurso, porque eles não querem doido passando em concurso. Então, se você for doido, ocorre o risco de reprovar também, mesmo que você tenha ficado doido estudando para concurso. Então, é melhor você passar em um concurso desse, né? Que ó, provazinha ali, redação, passei, alívio, tô dentro. Maravilha, né? É uma maravilha, pessoal. Então, estou passando aqui o bisu para vocês, né? Um conselho de quem já passou por todos esses tipos de concursos aí, que vale a pena você se dedicar. E aqui a gente tem realmente, entrando no nosso método, principalmente no que eu falo muito aqui, na hora de você entender como funciona um método adequado que vai se encaixar na sua rotina. Para evoluir na técnica, você precisa entender qual é o seu objetivo em uma prova, tá bom? E qual é o seu objetivo em uma prova? Quando você vai chegar lá no dia da sua provinha, qual é o seu maior objetivo? É acertar o máximo de questões possível. Parece uma coisa besta, mas tem muita gente que não acha, que não sabe disso. Você sabe disso? Que o seu maior objetivo é acertar o máximo de questões na sua prova, que você não precisa ser uma enciclopédia ambulante, que você não precisa dominar todo um edital. Ai, porque eu vou ficar sendo aqui muito profunda, eu vou ficar aqui focando na jurisprudência, aqui, sem parar, porque é isso que vai me aprovar. Não, filho, o que vai te aprovar é você aprender a pensar como a banca pensa. É você aprender a acertar questões, assim como ela cobra, assim como ela quer te eliminar. Positivo? Então, foquem bastante nisso, porque vai ser importante, tá bom? Então, pessoal, agora aqui para a gente caminhando aqui já para o nosso finalzinho, tá bom? Fiquem tranquilos aí que a gente tá já caminhando aqui para não ficar uma aula muito longa, porque eu sei que é muita informação. Então, a gente vai aqui para os motivos, os principais motivos que você mais tem que ficar atenta, que fazem você errar em uma prova. Primeiro motivo é desconhecer o tema. Então, desconhecimento de tema é porque você não estudou o suficiente. Ah, não estudou, você nem viu aquele tema. Então, isso aí vai cair muito o quê? Provavelmente na incidência da sua prova. Porque você não analisou aquela incidência, você não viu o que iria cair, e aí você estudou de qualquer jeito. E o que aconteceu se você estudou de qualquer jeito? Caiu coisa que você não sabia na sua prova. Outra coisa, esquecimento, tá bom? Então, esquecimento, porque não revisou direito. E aqui eu já estou falando para vocês das falhas, as maiores falhas que nós temos de pessoas que estudam para concurso e mesmo assim reprovam. A gente tem muitas pessoas, infelizmente, pessoal, que estudam muito e reprovam. Por quê? Porque está caindo nos erros que eu estou falando aqui. E grande parte do sucesso da nossa vida, né, já diria o Warren Buffett, está em você ser uma pessoa que sempre erra menos, né? Então, quanto menos você errar, mais sucesso você vai ter, né? Mais rápido você chega no sucesso. Por quê? O motivo pelo qual muitas pessoas ficam batendo cabeça é porque fica errando demais. Fica errando muita coisa besta. Então, aqui eu estou falando para vocês, esquecimento. E quando eu pego um aluno com problemas de esquecimento, o que aconteceu com esse aluno? Fala aqui para mim, o que aconteceu com esse aluno com problema de esquecimento? Se ele está esquecendo coisa que ele estudou no dia da prova, o que aconteceu com ele? O que ele fez de errado no planejamento dele? Vamos, quero ver se vocês estão prestando atenção mesmo no que eu estou falando. Quero pelo menos 5 pessoas respondendo a resposta certa. Se essa pessoa esqueceu um assunto que ela estudou, o que faltou nesse planejamento dela? Não revisou, exatamente, vocês acertaram, estou vendo que vocês estão prestando atenção. Revisão, não revisou. Então, por que eu estou batendo muito nisso aqui com vocês? Porque, pessoal, tem que ser feito muito, tem que dar muita atenção isso aqui, dar muita atenção na revisão. Por quê? Se ela não fez estudo ativo, se ela não fez questão, se ela não revisou, ela vai esquecer, porque a gente tem uma curva de esquecimento, a gente naturalmente esquece a maioria do que a gente estudou. Então, você vai esquecer se você não revisar. Isso não é uma dúvida, isso é uma certeza absoluta, porque é assim que a cabeça, o cérebro de todo mundo funciona. Você esquece a maioria das coisas que você faz. Isso aí é para sua autopreservação, tá? Como ser humano. Imagine se você se lembrasse do que você faz. Às vezes seria até horrível conviver com a sua cabeça, né? Ainda mais que a gente tem uma cabeça que às vezes ela não para de pensar, né? 1000 pensamentos por segundo. Imagina se você ainda se lembrasse do que você fez quando você era criança, lá em 1900 e não sei quanto. Tá? A gente esquece mesmo muita coisa. E essa regra vai se aplicar aqui no concurso. Esquecimento, falta de revisão. Falta de interpretação. O que acontece a pessoa que errou por falta de interpretação? Treinou pouco também. Ela treinou pouco e provavelmente não treinou de acordo com a banca do concurso dela. E outra coisa, falta de atenção. Falta de atenção, o que tem com a falta de atenção? O que a pessoa erra por falta de atenção?
Ela provavelmente fez rápido demais, ela fez a prova rápido demais, fez de qualquer jeito, e aí ela acabou esquecendo, tá bom? Então, isso aí acontece sim. A pessoa errou por falta de atenção. Passando aqui para a próxima. E aí agora a gente entra no realmente, Vitória, o que é um planejamento estratégico, né? Não é um cronograma simples. O planejamento, ele entra dentro de toda a estratégia da sua prova. E ele vai te entregar um passo a passo do que fazer. Então, você vai ter metas diárias, você tem ali uma análise do seu desempenho, onde você sabe exatamente qual é o seu desempenho. Então, você precisa ir medindo isso ao longo do tempo, para saber o que? Se você está evoluindo. Se você não está evoluindo nesse planejamento, se você parou de evoluir, aí nós temos um problema. Que aí, provavelmente, você está caindo naquele deduzo aprendido, que é quando você estudou e aí, muitas vezes ficou focando demais em questões, sendo que deveria estar focando em outro assunto. Então, a gente entra aqui na parte do planejamento de estudos. Isso aqui é muito importante, tá bom? Porque um cronograma, ele não se trata só de, eu vou botar aqui, esse dia eu vou estudar isso, outro dia eu vou estudar aquilo. Não, gente. O cronograma é as suas metas, é exatamente isso que você tem que fazer. Aqui eu tirei as fotos mostrando para vocês como que funciona a nossa plataforma aqui de estudos da missão policial. Então, aqui, o aluno ele tem o planejamento exatamente mostrando. Você tem que revisar essa matéria, você tem que estudar essa matéria, você tem que fazer questões dessa matéria, porque assim esse planejamento tem que ser. Ele tem que ser dividido em metas de estudo, teoria, onde você vai estudar a teoria, metas de questões, metas de revisões e uma meta de simulado ainda semanal. Uma meta de simulado semanal ou pelo menos quinzenal. Então, você precisa ter uma meta dessa no seu planejamento de estudos. Então, planejamento, toda a sua estratégia de guerra, né? É igual lá na Copa, vocês estão vendo, eu mesma achava que era só jogar bola, mas não é não, pessoal. Até para jogar bola, os jogadores têm uma estratégia lá, que a gente que não entende nada de futebol fica voando, né? Achando que é só chutar a bola um para o outro. Mas só para vocês entenderem que esse nível tático, ele vai existir ali em muitas vertentes, e para concurso não seria diferente. Então, o seu planejamento estratégico, ele vai entrar em tudo isso, dentro de toda a estratégia da sua prova e te entregar um passo a passo. E aí, do contrário, se a pessoa não tem falta de planejamento, se a pessoa não tem planejamento, o que acontece? Desuso aprendido. Quanto mais ela deixa de usar, mais difícil fica. E outra coisa também que é o problema da revisão que eu falei para vocês, do esquecimento, não é, você está esquecendo as coisas, não é porque você tem memória ruim, é porque você está caindo na falta de projeção de repetição. Você não está revisando, não tem revisão no seu planejamento. Isso é necessário para produzir o aprimoramento, porque precisa repetir o máximo de vezes possível aquele assunto para você se lembrar. Então, a maioria das coisas que você vai estudar vai ser justamente por pura projeção de repetição. Você precisa repetir e ter contato o máximo de vezes possíveis com aquele assunto, para você conseguir evoluir de fato, entendeu? Então, muitas vezes, de primeira, você não vai pegar muito bem o que aquele assunto queria de você, aí depois você vai melhorando, tá bom? E aí a gente vem agora no ambiente. Por que que é importante? Onde vocês acham que é mais fácil estudar? Onde vocês acham que é mais fácil, por exemplo, aprender inglês? Você aprender inglês estudando sozinha, sem direção, só você e Deus, ou você estudando ali em um ambiente onde você está vendo que está todo mundo estudando e você ficar, não, eu tenho que estudar, porque está todo mundo estudando junto comigo, eu não vou querer ser diferente. Onde você acha que é mais fácil você aprender inglês? Você estudando sozinho na sua casa ou você indo lá para os Estados Unidos fazendo um intercâmbio onde todo mundo está falando inglês? Como que você vai aprender mais rápido? É com essa experiência ou é sem experiência? Obviamente que é você se expondo a um ambiente que exista isso. Então, por isso que é importante você se expor a um ambiente de estudos. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que muitos de vocês não vivem essa realidade hoje, né? Muitos de vocês, às vezes, estão em um ambiente que, ao invés de te motivar, esse ambiente ele te desmotiva, ele te deixa para baixo, ele faz você duvidar de si mesma, implanta crenças negativas em você, porque, assim, muitas das crenças negativas que nós temos são crenças de pessoas que passaram para nós, né? Às vezes dos nossos pais, às vezes de outras pessoas ali que você pegou. Então, por esse motivo, o ambiente ele vai ser muito importante para o teu estudo. Não é balela, não é que sua mãe... minha mãe falou isso para mim e eu não sei se isso é verdade. Pessoal, é verdade, sim, o ambiente ele influencia completamente o seu desempenho. Por isso, preste muita atenção a partir de hoje, nesse compromisso aqui. Se coloque nos ambientes certos para estudar. Então, poxa, falou que vai ter uma aula, nem só na minha, não precisa ser só a minha, não, mas aula de qualquer pessoa. Poxa, falou que vai ter uma aula, entra na aula, vê as pessoas estudando, vê todo mundo junto, igual tá aqui, uma galera aqui junto, aqui estudando. Isso vai motivar você, porque você vai ver o tanto de gente que está junto naquele objetivo, então isso vai levantar você. E muitas vezes as críticas, as pessoas te derrubando,
vem de pessoas próximas de você. E aí você fica escolhendo. E olha, eu sinto muito dizer isso, mas você, a partir do momento que você fez 18 anos ali, é você que escolhe os ambientes que você se coloca, minha filha. Não é que, ai, Vitória, mas eu não tenho escolha, porque meus amigos é sem futuro, meu relacionamento é sem futuro. Foi você que escolheu. Foi você que escolheu seus amigos, foi você que escolheu seu namorado. Não é que você está obrigado, não. Você está se colocando nos ambientes, você está se colocando com essas pessoas. Então, qual ambiente você quer fazer parte a partir de hoje? Né? Qual ambiente você prefere? Um ambiente de pessoas que só te desmotivam, te colocam para baixo, relacionamento ali que só te esculacha, porque eu sei que tem gente vivendo essa realidade. A pessoa está num relacionamento onde a pessoa, ao invés de motivar ela, a pessoa está esculachando ela, falando que ela não é capaz, que ela está de sacanagem, de querer só estudar, que ela tem que arrumar um emprego, porque isso não é para ela. Então, escolha muito bem os ambientes que você frequenta, né? E aí vem para um ambiente, igual, por exemplo, aqui na missão policial, né? Aqui a gente tem vários alunos estudando juntos, a gente tem a nossa sala de estudos. Igual eu estou fazendo aqui com vocês, a gente faz isso na mentoria. Por quê? Porque o ambiente, ele arrasta sempre, né? Então, a gente está caminhando aqui já para o final, pessoal, eu já falei de muita coisa hoje. Eu vou falar aqui rapidamente sobre mais uma coisa, né? Sobre uma regra básica para você parar de procrastinar e por que que isso é tão importante aqui, você conseguir combater isso, porque não é que você tem alguma coisa errada com você de querer procrastinar, de enrolar demais para fazer as coisas, né? É porque o nosso cérebro, ele até hoje funciona no modo sobrevivência, onde a gente precisava economizar energia para sobreviver, né? Quebrar. Então, qual é a regra prática? Regra dos 3 minutos. Quebra uma tarefa grande em microtarefas. Então, por isso que eu mostrei para vocês as metas de estudo. Vocês viram lá naquela página aqui anterior? Aqui, ó, nas metas de estudo pequena. Por que você precisa quebrar isso aqui em microtarefas? Porque é isso aqui que te evita de procrastinar. Porque ao invés de você pensar assim, eu tenho todo esse planejamento aqui para cumprir, foca em uma meta. Fala assim, Vitória, eu me comprometo a fazer uma meta de estudo. E eu vou enviar para vocês um traqueador de hábitos para você imprimir e você traquear lá todos os dias que você estudou e as matérias que você estudou, tá bom? Eu vou enviar lá no grupo para vocês. Quem ficar aqui até o final vai receber esse traqueador de hábitos aí que eu vou colocar lá para vocês irem traqueando e vocês terem uma sensação de progresso todos os dias do que você está estudando, tá bom? Gratuito também, eu vou enviar esse material lá no grupo para vocês já começarem tendo alguma direção, porque eu gosto de aplicação, eu gosto de prática, eu não gosto de ficar aqui só falando, e não saber se vocês vão aplicar. Então, por isso que eu faço muito isso com os meus alunos. Eu dou desafio, eu meto eles em simulado, passo questão, desafio de questão, um monte de coisa. Por quê? Eu preciso saber que você realmente está indo para a prática, né? Não gosto de ficar só falando aqui. Discurso motivador é ótimo, mas isso não vai te aprovar em nenhum concurso, né? Eu gosto de te motivar, gosto de te inspirar lá no Instagram. Mas, desculpa, isso não vai te aprovar em concurso. Você ficar lá vendo meus vídeos lá motivacional, né? Não é motivacional, é conteúdo mesmo, é pauleira. É isso que você precisa, né? Então, entender também que o quê? As pequenas vitórias suas devem ser recompensadas e que a felicidade, ela não está só na nossa linha de chegada, né? Mas é o processo que te torna forte. Então, talvez tudo que aconteceu com você foi necessário para te trazer exatamente para esse momento aqui, para você tomar essa decisão de estar aqui hoje comigo, de decidir estudar. Então, entender que não dá para você querer ser feliz só quando chegar lá, porque vai ficar muito pesado para você. Mas tenta ser feliz nos seus pequenos progressos, e não precisa de um grande progresso para você sentir que você avançou. Às vezes o seu progresso foi estudar um dia que você estava com zero vontade, que você não queria estudar, você não queria fazer nada com nada, e você estudou, você fez o seu melhor. Isso já é um progresso, porque se a gente ficar achando que nossa felicidade está sempre na linha de chegada, quando que a gente vai chegar? Imagina o tempo que às vezes demora. Eu, por exemplo, demorei 3 anos para ser chamada no concurso. Imagine se eu tivesse achado que a minha felicidade só ia vir no dia que eu fosse chamada naquele concurso. 3 anos se passaram. Eu ia ficar vendo 3 anos infeliz. 3 anos é muita coisa na vida de uma pessoa. Então, levem isso também para a vida de vocês, né? Não botem esse peso tão grande na vida de vocês. E se um dia ficar pesado, né? Eu não poderia dar uma dica diferente. Coloca Deus na frente, né? Bota Deus na frente dos seus planos, né? Porque já diria ele. Ele já disse, né? Consagre tudo aquilo que você faz ao Senhor, consagre os seus planos e eles darão certo. Então, às vezes, os seus planos não deram certo porque você acha que depende só de você. Mas eu não acredito que depende só da gente, porque se dependesse seria até estranho, né? Porque tem certas coisas que não tem muita lógica, se a gente for olhar. Mas, às vezes, a gente precisa, né? Consagrar nossos planos e acreditar que existe uma base, que existe uma força maior, muito maior do que nós. E que se você entregar a ele isso, ele vai
apontando direcionamentos que você precisa fazer, né? Olha o direcionamento aqui. Olha, apareceu uma aula aqui para eu estudar, talvez esse seja um caminho bom para mim. Ela falou que eu me identifiquei super com isso, né? Então, Deus usa muito pessoas para falar com a gente, né? Então, eu acredito muito nisso. Da mesma forma que Deus usou pessoas lá atrás para mim, quando eu pensei em desistir, quando tudo para mim pareceu que ia acabar meu sonho ali, porque eu desisti de estudar também. Aconteceu isso comigo, também fraquejei, passei por problemas pessoais e tive esse problema. Apareceram pessoas ali do nada, gente, pessoas que eu nem era próxima, porque meus amigos mesmo não foi. Amigos de verdade eu nem tinha na época, né? Mas apareceram outras pessoas ali e hoje em dia eu olho e penso, não tinha lógica. A lógica foi o quê? Foi Deus mesmo que colocou, porque eu nem conhecia a pessoa, eu não tinha contato com a pessoa e de repente uma outra pessoa desconhecida veio me ajudar, veio me motivar. Então eu pelo menos encaro as coisas dessa forma, né? E quero que vocês encarem também desse jeito, né? Muitas coisas que às vezes acontecem com você que não tem muita explicação, tá bom? Então, para a gente finalizar aqui, pessoal, eu também não poderia deixar de mostrar para vocês aqui um pouco sobre como é o nosso trabalho aqui na missão policial, né? Que realmente o nosso foco é em realmente criar um planejamento real para pessoas como você. Pessoas que trabalham, pessoas que estudam, que têm essa rotina puxada. Eu já fui como você, eu sei como que é você ter esse peso de ter que dar conta de tudo, e às vezes eu falo para você, não é que você precisa carregar esse peso sozinho. Às vezes você precisa de direcionamento, você precisa de uma ajuda, porque você já faz um monte de outras coisas, e às vezes você não tem isso aqui, uma programação, uma plataforma que planeja tudo para você, uma mentora que realmente direciona, nem que seja às vezes em um conselho. Então, se você quiser, se você sentir ali que esse chamado foi para você, que esse direcionamento serve para você, pode procurar a gente depois, e já estou antecipando aqui para falar que no dia 9 de julho, na próxima quinta-feira, nós iremos abrir 30 vagas para a nossa mentoria, porque nós temos um limite com valor super promocional. Porque eu já fui concurseira como você e eu sei como que é, né? A situação de muitas vezes você querer investir no seu estudo e você não ter condição. Então, a gente separa a nossa melhor condição para abrir essas 30 vagas, porque realmente é o que a gente consegue direcionar. E se você tiver interesse, por favor, não saia do grupo, continue acompanhando, porque vai valer a pena. É uma promoção que eu nunca fiz antes, a gente ficou estudando muito isso. Eu vou colocar um planejamento lá que vai caber no seu bolso, pode ter certeza disso. Se você sentir na sua vontade, Vitória, eu quero dar esse passo, eu sinto que isso é para mim, eu sei que sozinha eu não dou conta, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma coisa ali, porque senão eu não consigo, eu fico perdida, eu não sei o que estudar, eu abro meus estudos e não quero. Então, eu conto de verdade com cada um de vocês, tá bom? Agora que eu não vou vender nada para vocês, essa aula que foi só realmente para mostrar um pouco de todo o direcionamento que vocês podem ter, mas realmente é algo que não fica muito apertado falar em uma aula de 1 hora e pouco, né? Fica muito apertado. E realmente porque a jornada de concurso, ela é uma jornada que ela tem um prazo, né? Ela tem um médio prazo. Então, assim, se você sentiu essa sua vontade, continue acompanhando o nosso grupo, que no dia 9 eu vou abrir as vagas às 9 horas da manhã, e se você tiver interesse em se tornar minha aluna, esse vai ser o melhor momento para você participar, para você vir fazer parte aqui da missão policial, tá bom? Aqui o nosso objetivo realmente é uma mentoria, não é um curso jogado, não vou te colocar dentro de um curso jogado de uma plataforma. Aqui você vai ter contato comigo diário, assim como meus alunos têm, você vai ter todo esse planejamento para estudar, vai ser feito em cima da sua rotina, não é genérico, não é um planejamento que você entra lá, Vitória, entrei e está aqui na plataforma. Não, primeiro você vai me passar a sua rotina, eu vou entender, eu vou pegar as matérias que você tem mais dificuldade e vou montar uma coisa individual para você, tá bom? Então, não é um cursinho, não sei o que lá dos cursos que te jogam na plataforma, você entra, não tem ninguém, daqui a uma semana você está cagando, nunca mais entrou, como é a realidade que eu sei de muitos de vocês que compram curso, né? Vocês compram cursos e aí depois vocês não entram mais no curso, então por isso que eu não acredito nisso, por isso que eu não trabalho dessa forma e eu não faço isso. Porque se eu trabalho com concursos públicos, né, é o único método que eu acredito que realmente faz diferença para um aluno é ter acompanhamento. Né? Então, assim, ter esse acompanhamento é muito importante. Claro, o aluno também tem que querer, né? Porque não basta só eu querer, ele tem que querer junto comigo. E aí, juntos, a gente consegue fazer um trabalho incrível, tá bom, pessoal? Então, a gente vai colocar uma enquete no grupo de eu quero saber mais. Aí a gente vai entrar em contato com essa galera. Isso, aí tá. Agora eu vou abrir para dúvidas. Então, aproveitem que os minutos finais para me perguntar qualquer coisa que eu não tenha respondido, que você ficou na dúvida. E aí, eu vou finalizar a nossa live e vou mandar o material lá no grupo, tá bom? E aí, vou pedir para vocês não saiam do grupo, que vai continuar tendo coisa lá, tá? Vai continuar tendo material,
tendo dicas, a gente vai abrir outra sessão de tirar dúvidas dentro do grupo. Então, aqui eu vou abrir para dúvidas. Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, vou baixar aqui agora. A Lohane falou, você acha que começar do zero dá certo? Se eu acho que começar do zero dá certo, totalmente. Mas, como eu falei, precisa começar agora nessa janela de tempo que nós estamos tendo, né? Porque se você está começando do zero, você tem que entender que, o quê? Nós estamos com um edital ali que você tem muitas matérias para começar a construir base. Então, você precisa realmente começar o quanto antes, mas é possível sim, tá? Até porque o edital ainda não saiu. E a gente fala disso de um direcionamento principalmente voltado, eu sei, para pessoas que estão começando do zero, tá bom? Eu também falo, a mentoria tem material de estudo completo? Sim, a nossa mentoria ela tem material de estudo sim, tá bom? Você pode utilizar materiais em apoio com outros cursos, a gente tem alunos que utilizam, ou você pode utilizar os nossos materiais. Se você quiser usar nossos materiais, a gente tem materiais para todas as matérias, então você não vai precisar investir em outra coisa. A situação do nosso material é outra bem mais coisa. resumida. Os nossos materiais eles são mais resumidos, porque a gente foca em pessoas que têm pouco tempo para estudar, tá bom? Não são materiais extensos, então se você quer o tipo de pessoa que gosta de material extenso para estudar, aí eu mesmo vou falar para você, olha, procura outro material, porque o nosso ele é mais enxuto, ele é mais focado em quem tem pouco tempo para estudar. Tá bom? A Beatriz falou, vai ter aula de como estudar redação terça-feira que vem, 7 horas. Terça-feira que vem, já posso falar aqui para vocês? Já está confirmado. Terça-feira que vem a gente vai ter aula de redação lá no grupo. Para iniciantes. Para iniciantes, tá bom? Redação do zero para iniciantes. Então, quem tiver interesse, a gente está trazendo alguns dos professores, fazendo parceria com professores para trazer aulas para vocês. Mas eu quero um comparecimento grande, viu? Igual eu estou tendo aqui agora. Eu quero essas mesmas quase 300 pessoas que a gente teve aqui hoje lá na nossa aula de redação, tá bom? É isso aí. O que mais falaram? Vai sair vaga para PCD? Com certeza, né? Precisa ter, até porque isso aí é lei, tá bom? Então, precisa sair o quantitativo de vagas para PCD. Aí a Mariane falou, depois que passar no concurso, precisa fazer exame? Não, gente, eu falei para vocês que não. Não precisa, não é um cargo policial, ele não vai te exigir exames médicos. Ele é um cargo administrativo, não tem TAF, não tem exame médico, não tem redação, redação vai ter. Não vai ter TAF, exames médicos e psicotécnicos, que são fases de concurso policial, tá bom? Qual o valor da taxa de inscrição na prova? Tainá, mulher, você está adiantando demais as coisas, a gente tem que esperar o edital sair. Quando o edital sair, vai estar lá previsto que dia vai abrir as vagas, né, o dia que irá abrir as inscrições e o valor da inscrição. Mas existe sim um valor da inscrição, né, gente? Como todo mundo sabe que a maioria, concurso não é de graça. Todos vão te exigir um valor da inscrição, a não ser que você seja doador de sangue. Se você quiser ter isenção nos concursos, aí você precisa doar sangue ou comprovar lá a sua situação. Existem algumas formas de conseguir isenção, tá bom? Eu tenho 17 anos e estou no segundo ano do ensino médio. Tenho possibilidade de fazer esse concurso? Claro, né? Claro. Porque você precisa ter 18 anos, até a data da posse, quando te chamarem. Então, se você está fazendo esse concurso, por exemplo, e hoje você tem 17 anos, você já pode fazer o concurso. Eu comecei a fazer concurso com 17 anos, tá? E falo para você, queria ter começado antes, que eu tinha passado mais cedo. Porque demorou, viu, gente? Demorou. Como eu falei para vocês, eu era burrona de tudo também. Ele falou, quantas matérias seria legal estudar por dia? Iniciante, o ideal é estudar poucas matérias por dia. Isso. Iniciante, tá, pessoal? Se você está iniciando, o ideal é você começar com poucas matérias por dia. No máximo, 2 matérias. 2 matérias. Analisou, viu que você conseguiu evoluir, viu que estava legal, aí você pode subir para 3. Mas no iniciante, eu diria que no máximo isso, um ciclo de 2 a 3 matérias. Principalmente se você está iniciando, construindo base nas matérias, foque em 2 por dia. Já vai ser suficiente para você, tá bom? Perguntou, Maria, você vai mandar material sobre o grupo? Vou sim, vou mandar mais uma vez, porque eu sei que teve gente que entrou depois, né? E aí não pegou, né? O material que eu mandei. Melhor focar no que tem mais peso ou no que tem mais questões? Mas, Raila, geralmente, como eu estou falando, o que tem mais peso na prova é justamente o que tem mais questões ali no histórico de provas. Então, é a mesma coisa. Quando você vai focar naquilo que tem mais peso na prova, é aquele assunto que cai em mais questões, tá bom? Pessoal, vocês gostaram? Comenta aqui para mim, fala a verdade. Quero feedback aqui de vocês de verdade. Comigo não tem coisinha, não. Fala a verdade. Se você gostou, se você assistiria mais uma aula, se você quer mais lives como essa, fala porque vocês me motivam a fazer mais aulas como essa, tá? Vocês que me motivam. Vocês acham que só eu motivo vocês, mas eu estou aqui, né, nessa terça-feira cansada, porque saio de serviço
e aí não dormi direito, não dormi desde ontem, mas estou aqui porque marquei o compromisso com vocês e fiquei muito feliz de ver que quem ficou até o final, o tanto de gente que compareceu, então eu quero o feedback de vocês para me motivar aqui, falar, eu vou trazer mais aulas para ele, toda semana aqui eu vou entregar coisa nesse grupo, eu vou entregar material para vocês. E aí, gostaram? Demais, que bom, pessoal, fico muito feliz, estou muito feliz mesmo. Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Eu gravei, eu espero que tenha dado certo nesse dia, a gravação de hoje, porque aí eu vou tentar mandar lá no grupo, quem não conseguiu comparecer. Muito obrigada para vocês, tenham todos uma excelente noite, espero que vocês decidam que esse sonho de vocês merece uma chance, que vale a pena vocês focarem. Ter esse compromisso aqui não é comigo, o compromisso é com vocês, tá bom? O compromisso é seu, é com você, é aquilo que, como eu falei aqui atrás na frase, né? Ninguém pode construir as pontes que tu precisa atravessar para passar pelo rio da vida, né? Só tu. Tem uma frase aqui, eu vou até voltar nela, porque eu gosto muito dessa frase. É porque ela mostra muito que a gente tem que ter responsabilidade para as coisas que nós queremos fazer, né? Essa aqui, ó. Eu gosto muito dessa frase porque ela fala exatamente isso, né? Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que tu precisa passar para atravessar o rio da vida, né? Ninguém, exceto tu, só tu. Então, esse caminho aí é de vocês. Pode contar com a minha ajuda, pode ser mais fácil, pode otimizar o seu estudo. Mas eu quero que você crie esse compromisso com você a partir de hoje, que você merece isso, né? Você merece essa estabilidade, você merece esse salário. Se você não está até ele, não chegou nele até ainda, é porque você acha que você não merece. Mas se você acreditar no fundo do seu coração que você merece, você vai fazer por onde conquistar, não vai? Então, ó, grava essa frase aí no coração de vocês, tá bom? Fiquei muito feliz aqui com os feedbacks de vocês. Meu canal no YouTube é o mesmo @ do meu Insta, tá bom? Então, se quem quiser entrar na nossa mentoria, quinta-feira que vem a gente vai abrir as vagas nessa condição promocional muito boa. Então, eu conto e ter vocês aqui comigo. Espero que todo mundo que queira de verdade venha comprometido e com essa vontade de vencer, venha aqui ser meu aluno e a gente consiga evoluir muito juntos, assim como evoluímos muito na Polícia Federal que tivemos ano passado, tá bom, pessoal? Então, a gente vai encerrando aqui a nossa live e até a próxima, tá bom? Não é um adeus, não. É só um até logo. Nós teremos outras aulas, tá bom, pessoal? Tenham todos uma excelente noite e até mais.